Na educação clássica, a linguagem, ela não é apenas um meio de comunicação. Ela é uma expressão da alma. É por meio das palavras que o homem organiza o pensamento, dá nome à realidade e, portanto, ele consegue compreendê-la. A linguagem é um dom humano, algo que nos distingue das demais criaturas. Ela é a expressão da razão. Através da palavra, o homem ele comunica ideias, revela a verdade e compartilha o que há de mais profundo em sua alma. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Priscila, orientadora familiar, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a linguagem. Esse assunto é tão essencial que eu posso dizer sem exagero, este é o vídeo mais importante deste canal. E justamente por isso eu vou dividi-lo em 3. Ou seja, será uma websérie de 3 vídeos. Este será o primeiro, para que a reflexão ela seja completa. A palavra foi o primeiro dom dado ao homem, o poder de nomear as coisas. E também a primeira responsabilidade que ele recebeu. A linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, mas é o meio pelo qual a alma humana se forma. Na educação clássica, a linguagem é um instrumento da razão e o caminho da verdade. Ela é o meio pelo qual o homem pensa, conhece, comunica e participa da realidade. Por isso, educar na linguagem, isto é, ensinar a falar, ler, escrever, argumentar corretamente, é educar a própria faculdade racional do ser humano. Aristóteles dizia que o homem ele é racional porque tem logos. Isso é, ele tem palavra, razão, discurso. O que distingue o homem dos outros seres vivos é essa sua capacidade de pensar e expressar o pensamento por meio da linguagem. Portanto, a linguagem ele é o espelho da alma racional. Ela manifesta o interior do homem, revela o que ele pensa e o que ele ama. E ao mesmo tempo, forma o próprio pensamento, porque nós só conseguimos pensar com clareza quando dispomos de palavras ordenadas e precisas. Assim, para a tradição, falar bem e pensar bem são inseparáveis. Quem não domina as palavras, não domina as ideias. Na educação clássica, tudo o que o homem aprende deve conduzi-lo à busca das 3 realidades supremas: o verdadeiro, o bom e o belo. A linguagem ela serve exatamente a esse propósito. Ela é o meio pelo qual o homem nomeia as coisas como elas são, distinguindo o verdadeiro do falso, o justo do injusto, o belo do feio. A palavra, ela é, portanto, um ato moral e intelectual. Ao falar, o homem se compromete com a verdade daquilo que ele diz. Por isso, a linguagem ela é formativa, ela educa o caráter, ela orienta o juízo e treina a alma para o amor à verdade. Corromper a linguagem, na visão clássica, é corromper a própria moralidade. Quando as palavras elas perdem o vínculo com a realidade, a mente perde o vínculo com a verdade. As palavras elas não são neutras, elas revelam a disposição interior da alma. Uma linguagem verdadeira, bela e ordenada revela uma mente virtuosa. Uma linguagem confusa, desordenada, vulgar, revela uma mente desordenada. Por isso, formar uma criança na boa linguagem é formá-la moralmente. A linguagem correta torna-se um guia interior, um padrão de pensamento e comportamento. Em resumo, na educação clássica, a linguagem ela é o elo entre o intelecto e a moral. Ela é o meio pelo qual o homem se eleva de mera sensação à contemplação da verdade. Formar bem a linguagem é formar bem o homem.
É libertar o homem da ignorância, da escravidão, do engano, das paixões desordenadas. A linguagem é o caminho de liberdade interior, porque quem domina as palavras domina o pensamento. E quem domina o pensamento é capaz de buscar e amar a verdade. Vivemos, porém, numa era em que a linguagem foi deturpada. Palavras que antes significavam uma coisa, agora significam outra. Termos que carregavam valores objetivos foram esvaziados, distorcidos, manipulados. E isso não é um detalhe linguístico, é uma estratégia cultural e moral. Porque quem controla a linguagem controla o pensamento. O mundo moderno está cheio de discursos prontos, slogans, frases feitas, palavras distorcidas. Vivemos cercados da linguagem manipulada, usada não para expressar a verdade, mas para moldar pensamentos. A linguagem, ela não pode ser neutra. Quando educamos uma criança a usar bem as palavras com clareza, precisão e ordem, estamos ensinando algo muito mais profundo. Estamos formando nela o amor pela verdade. Para pensar com verdade, é preciso querer a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Por isso, o uso correto da linguagem não é uma questão estética ou uma formalidade. A maneira como uma pessoa fala, como uma pessoa escreve, reflete a maneira como ela vê o mundo. E em muitos casos, como ela se vê diante do mundo. Mas o que acontece quando a linguagem é corrompida? Quando as palavras perdem o sentido? Ou passam a ser usadas para ocultar a verdade em vez de revelá-la? Acontece algo gravíssimo. O pensamento se confunde. E uma mente confusa é uma mente facilmente manipulável. Basta olharmos para o mundo atual, vemos expressões novas sendo criadas, redefinidas, esvaziadas do seu conteúdo. Palavras como liberdade, amor, tolerância, justiça, caridade. Palavras que por séculos tinham significados claros e sólidos. Hoje são usados para justificar praticamente qualquer coisa. A linguagem se torna um campo de batalha ideológico. E quem domina as palavras, domina as consciências. Por exemplo, quando se altera o sentido da palavra família, muda-se também o conceito de vínculo, de papel, de identidade. Quando se redefine a palavra educação, muda-se o objetivo de formar o homem. Quando se distorce o termo virtude, o bem deixa de ser um padrão objetivo e passa a ser apenas uma opinião pessoal. Assim, pouco a pouco, o mundo deixa de ter uma base comum de significados. E sem essa base, não há diálogo possível. Cada um vive preso no próprio vocabulário e, portanto, no próprio mundo. No livro 1984, de George Orwell, eu vou deixar aqui a imagem desse livro, que foi publicado na metade do século passado, mostra como a linguagem, a informação e a história podem ser usadas para controlar o pensamento e destruir a verdade. É uma poderosa crítica ao totalitarismo, à manipulação da linguagem e à perda da liberdade individual. Em resumo, 1984 é uma advertência sobre o que acontece quando o Estado assume o controle absoluto sobre a mente, a verdade e a moralidade das pessoas. Em breve eu pretendo fazer um vídeo só sobre este livro, mas por enquanto fica aí a dica de leitura. Se você chegou até aqui, eu vou te lembrar que no início do vídeo eu disse que, para mim, este vídeo é o mais importante do canal. E a frase que eu vou dizer agora é a mais importante deste vídeo, que é: a língua é a sua arma e a mente o seu escudo.
Com a palavra você pode construir ou destruir, curar ou ferir, esclarecer ou confundir. A palavra é um instrumento da verdade, mas também pode ser o veículo da mentira. Tudo depende de quem fala e com que intenção fala. Agora, antes de falar, é preciso fortalecer a mente, porque somente uma mente ordenada sabe usar a língua com justiça. Quem não pensa antes de falar, atira sem mirar e quase sempre fere a si mesmo. Falar exige responsabilidade. Quando a mente é fraca, a palavra se torna perigosa. Mas quando ela é guiada pela verdade, ela se transforma em força e sabedoria. A mente, ela é o escudo que protege o homem do caos exterior, das mentiras que o cercam. Quando está bem formada, ela filtra o que entra e o que permanece, discernindo entre o que é verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal. É por meio dela que nós resistimos à manipulação, à opinião volúvel das massas e às seduções de uma cultura que confunde liberdade com desordem. Uma mente treinada na verdade e guiada pela razão se torna fortaleza. Nada a abala facilmente, porque ela sabe muito bem quem é, o que crê e por que crê. Vivemos em tempos que a linguagem tem sido usada como uma arma de guerra cultural. As palavras são cuidadosamente escolhidas para mover emoções, não para revelar a verdade. Discursos são fabricados para provocar culpa, medo, ressentimento e até divisão. E muitos caem nessa armadilha porque perderam o hábito de pensar o que dizem e de pesar o que ouvem. Por isso, um dos maiores atos de resistência hoje é pensar com clareza e falar com verdade. Ensinar nossos filhos a nomear as coisas corretamente é um ato de coragem. Chamar o bem de bem, o mal de mal, chamar o homem de homem, a mulher de mulher, chamar a virtude de virtude, o vício de vício. A linguagem clara protege a mente da confusão e uma mente ordenada é como uma fortaleza, difícil de invadir, impossível de dominar. O nosso tempo, ele precisa urgentemente de uma reconquista da linguagem. Precisamos recuperar o sentido das palavras, para recuperar também a clareza do pensamento e a saúde da alma. Por isso, se nós queremos uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana, precisamos começar por aquilo que parece pequeno, mas é essencial. Ensinar nossos filhos a falar com verdade, com bondade e com beleza. Porque o modo como falamos é o modo como pensamos. E o modo como pensamos é o modo como vivemos. Que as nossas palavras sirvam à verdade, porque onde a palavra é clara, a mente é livre. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. O assunto continuará no próximo vídeo. Até lá!